מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות A gente precisa primeiro se perguntar liberdade do quê e liberdade de quem. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. E mais ainda, será que realmente liberdade é uma coisa boa? É talvez para a gente pensar na nossa prisão, nas nossas prisões. Vocês percebem como hoje em dia ainda a gente é escravo de tanta coisa? A gente não é mais escravo dos egípcios, mas a gente é escravo do celular, que mais? A gente é escravo da moda, a gente é escravo da internet, a gente é escravo da Netflix, a gente é escravo. Isso só das coisas externas. E quando a pessoa vai perceber as coisas internas, às vezes nós somos escravos da nossa mente, às vezes nós somos escravos das nossas emoções, às vezes a gente é escravo da nossa natureza, do jeito que a gente é. Então, quando se fala em liberdade, a primeira pergunta tem que se fazer: do que você está querendo se libertar? Se você quer se libertar da tua realidade, muito ruim. Muito ruim. E às vezes, na minha opinião, muito está se usando a palavra liberdade sobre várias maneiras de fugir da realidade, que às vezes a pessoa até acha que ele está voando como um passarinho, mas na verdade é uma forma de você não aceitar a tua vida do jeito que ela é. Mas, e se o sentido de ser escravo mais profundo, talvez significa algo muito maior. Depende de quem você é escravo. Porque talvez a escravidão, dessa forma falando, está na alma humana. Pode perceber, quem não é escravo de alguma coisa, escravo da aprovação pública, escravo, como a gente falou antes, do celular, escravo da moda, nós somos escravos por natureza. A nossa opção é de quem a gente quer ser escravo. Você quer ser escravo de coisas limitadas ou você quer ser escravo de coisas infinitas? Você quer ser um escravo de coisas geradas pela vida ou você quer um escravo da própria vida? Ser escravo da própria vida é uma coisa boa. Então, talvez, concluindo o pensamento, sabe qual é a tradução de liberdade? É a pessoa conseguir ser um bom escravo da realidade. Se ele conseguir ser um bom escravo da realidade, se ele perceber que por trás da realidade, quem está por trás da realidade? O Criador dela. Quem está por trás da situação que você está vivendo? Aquele que criou ela. Então, essa realidade, esse tipo de escravidão é libertador. Não existe outro tipo de liberdade a não ser se escravizar para algo maior. Me fala uma pessoa do mundo que não é escravo de alguma coisa. Eu vou te trazer do que ele é escravo. Não existe pode ser de uma ideologia, e se ele quer se libertar dessa ideologia, então ele vai se prender na ideologia que fala contrário dessa, então ele quer ser alternativo, então ele vira escravo do alternativo, então ele quer viver pelado na floresta, ele vai ser... Não existe um tipo de liberdade que em si não é uma escravidão. Não dá. O ser humano é sempre escravo. A pergunta é, você quer ser escravo da tua imaginação? Você quer ser escravo de coisas inventadas pelo homem? Ou será que eu posso ser escravo daquele que vale a pena ser escravo? Então, quando a Torá vem e não fala algo tão fofinho, a Torá é realista. Avadai Hem. Hashem fala, eu estou tirando de todas as formas de escravidão que vocês conhecem para virarem meus escravos. E posso garantir, não tem coisa mais gostosa do que serem meus escravos. O nosso querido personagem da Torá, talvez o mais querido de todos, José. A Torá vem e te conta que apesar dele ser um escravo, Kol Masheu Ose Hashem Matzliach Beyado. Pela primeira vez na Torá, aparece uma palavra que todos nós almejamos o tempo inteiro. Sabe qual? Sucesso. Atzlachá. Poucas vezes a Torá usa a palavra sucesso. A primeira, José escravo. José foi o chefe dos escravos, ele praticamente mandava na casa
do patrão dele, apesar de ser um escravo, a esposa do patrão Potifar se apaixona pelo Yosef e quer ter um caso com ele. Dificílimo, era uma mulher muito bonita, ele não tinha nada a perder. Ele negou até o último segundo, injustamente foi jogado na prisão, diz a Torá, Yosef vira o chefe dos presos. Linguagem bíblica que eu vou falar agora para vocês. Kol ma sheu oseh, Hashem matzliach. Tudo que Yosef fazia na prisão dava sucesso. Pergunta ao Rebbe nesse discurso de algumas décadas atrás, duas perguntas. Em primeiro lugar, que é uma pergunta óbvia, a Torá não achou um lugar melhor para falar de sucesso do que um preso, do que um escravo? A Torá te fala, isso é atzlachá. Você quer saber o que é sucesso? Olha o Yosef na prisão. E agora a maior loucura de todas. Quando Yosef finalmente sai da prisão e vira o primeiro ministro do Egito, a maior potência mundial na época, a Torá não usa mais a palavra sucesso. Quer dizer, aquilo que nós pensamos que foi o sucesso, talvez foi uma consequência do sucesso. O lugar que a Torá fala que José era um homem de sucesso inigualável é quando ele era um escravo e depois quando ele era um preso. É algo real para a vida de cada um de nós. Cada um aqui quer liberdade. Cada um aqui quer felicidade. E acima de tudo, a gente quer sucesso. Você quer sucesso na tua vida material, você quer sucesso na vida espiritual, sucesso no amor, sucesso com os filhos, sucesso na saúde. Sucesso é tudo. Vem a Torá e te dá a chave do sucesso. Sabe qual é o segredo do sucesso? Então vamos analisar a história. José vira escravo. Entre nós falando, ele tinha o que fazer? Não. Ele não tinha o que fazer. Ele tinha opção? Não tinha opção. Se ele se achasse coitadinho, ia resolver o problema dele? Não ia. Não ia. Ele podia chorar, ele podia achar que Deus é injusto, ele podia achar que os irmãos são sacanas. Ia resolver o problema dele? Não. Então diz o Rebbe, primeiro lugar, Yosef entendeu que da realidade não se foge. Às vezes é duro falar isso. Então o que Yosef entendeu? Que a gente às vezes não entende. Ele entendeu uma coisa que a Kabbalah nos ensina, e por isso que hoje vamos falar da Kabbalah da liberdade, que talvez é a maior mensagem que a Torá nos passa com essa história do Yosef. Sabe o que é sucesso? É entender a tua realidade, é aceitar a tua realidade e é perceber que você não está preso na tua realidade se você souber interpretar ela de uma forma positiva. Se você souber ler aquela realidade, não tentar mudar um pouquinho, mudar você está fugindo, aceita ela, mas interpreta ela de um jeito positivo, mas não otimista falso, não é finge que está legal, não está legal, é você canalizar aquela situação para uma mais verdadeira. Hoje as pessoas acham que ser open-minded, que ter uma mente aberta, ser uma cabeça livre, é quanto menos diretrizes, melhor. Quanto menos padrões, melhor. Quanto mais soltinho você tiver, não. O cara que está totalmente solto fica confuso o tempo inteiro, porque hoje ele quer isso, amanhã ele quer assado, hoje ele quer viajar uma volta ao mundo, amanhã ele quer um bom emprego. E aí ele começa a perceber que tudo na vida entra em contradição, aí dá um nó na cabeça, e aí ele quer um pouquinho de regras. Às vezes demora. A Torá vem e fala, nada é tão libertador quanto as regras. Pega a história do nosso povo. Que povo! Que povo! Depois de 3.300 anos seguindo essas regrinhas à risca, gerou tantas cabeças livres, criadoras de tudo que a gente conhece hoje. É uma coisa que os judeus modernos, às vezes eu falo, não param para pensar. É muito legal chegar a falar, não sei quantos prêmios Nobel são nossos, não sei quantas startups são nossas, não sei quantos... Muito bom, mas por que Albert Einstein era judeu? Sabe por quê? Porque 3.300 anos, a família dele, os antepassados dele, seguiram à risca esse caminho, só casaram entre si e trouxeram e mantiveram tudo isso. Ele não era religioso, mas da onde surgiu? Porque senão nem existiria o nome judeu. Então às vezes as pessoas não percebem
que essas mesmas regrinhas que aparentemente limitam as nossas vidas, giraram cabeças mais criativas da humanidade. Da onde surgiram? Sabe de quem? De um povo que sabia educar. De um povo que sabia manter todas as regrinhas à risca. Então, será que a prisão aprisiona? Ou será que a prisão, às vezes, liberta a nossa cabeça? Pesach, kasher, v'sameach.